Hoje, vamos tomar um tempo para estudarmos a Palavra de Deus juntos. Há várias igrejas no mundo, como a areia na praia. Porém, nenhum dos seus cultos e cerimônias religiosas vem de Deus. As regras e regulamentos dessas cerimônias foram feitas pelos homens. E como vocês sabem muito bem, a celebração do Natal e do culto dominical, que se originaram do culto ao Deus Sol, em Roma, se infiltraram nas igrejas de hoje. Porém, essas práticas nunca poderão ser a maneira que permite que a humanidade, que pecou no céu e foi expulsa à terra, chegue ao arrependimento. Todos os mandamentos, regulamentos e decretos de Deus contêm o significado de arrependimento, enquanto os mandamentos dos homens não foram feitos dessa forma. Já que esses regulamentos não foram feitos para nos levar ao arrependimento, eles com certeza não foram feitos para nos levar ao reino dos céus. Foi por isso que Jesus mencionou esse assunto, dizendo: "Vocês me adoram em vão. Seus ensinamentos são mandamentos de homens." Certo? Vamos para a cena onde Jesus confirmou que o culto segundo os mandamentos de homens é em vão, indo para o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21. "Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus." O que Deus instituiu, segundo a sua vontade, os seus mandamentos. E quanto aos mandamentos de homens, esses não são mandamentos que os adoradores do Deus Sol instituíram por seu próprio critério e não pela vontade de Deus. É por isso que Jesus nos ensina que apenas aqueles que seguem a vontade de Deus podem entrar no reino dos céus. Ele diz que essa é a única maneira de entrar no céu. Vamos continuar com o versículo 22. "Muitos, naquele dia, hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então, lhes direi explicitamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade." O que eles praticam? Eles praticam a iniquidade. Praticar a iniquidade significa não guardar a lei. As leis de quem eles não guardam? Eles não guardam as leis de Deus, ou seja, os mandamentos de Deus. Por isso, Jesus disse: "Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade." Esse grupo de pessoas poderá entrar no céu ou não? Não, eles não poderão, já que praticam a iniquidade, ou seja, eles não guardam os mandamentos de Deus, certo? Hoje, há muitos estudiosos da Bíblia e teólogos por todo o mundo. Então, por que eles não conhecem a verdade? A Bíblia já mencionou sobre esse assunto. Aqueles que aprendem os mandamentos de homens não podem ter seus olhos abertos para os mandamentos de Deus. Já que eles não conhecem os mandamentos de Deus, eles também não podem conhecer Deus, que nos ensinou os seus mandamentos. Vamos para o livro de Isaías, capítulo 29. Capítulo 29, versículo 9. "Estatelai-vos e ficai estatelados." Algo surpreendente deve acontecer, já que Deus usa a expressão "estatelai-vos e ficai estatelados." "Cegai-vos e permaneceis cegos. Bêbados estão, mas não de vinho. Andam cambaleando, mas não de bebida forte. Porque o Senhor derramou sobre vós o espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos, que são os profetas, e vendou a vossa cabeça, que são os videntes." Toda visão, aqui toda visão significa toda a Bíblia, já se vos tornou como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: "Lê isto, peço-te." E ele responde: "Não posso, porque está selado." Eles responderão dessa forma. Simplificando, eles dirão que não sabem. A Bíblia diz, e ele responde: "Não posso, porque está selado." Versículo 12. "E dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: Lê isto, peço-te."
E ele responde, não sei ler. Por que eles respondem assim? Podemos ver o motivo disto no versículo 13. Está escrito, o Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Vamos descobrir no versículo 14 o que acontecerá espiritualmente com aqueles cujo culto é realizado apenas segundo os mandamentos de homens. Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Algo surpreendente, o que significa que algo difícil de imaginar e de compreender, logicamente acontecerá. Vamos ler o versículo 14 mais uma vez. Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá, e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Todos os caminhos que levam à salvação, o caminho para conhecer a Deus, a maneira de entender a vontade de Deus e a maneira de entrar no reino dos céus, serão invisíveis a esse tipo de pessoa. Foi por isso que Deus profetizou através do profeta Isaías que as pessoas vão ficar surpresas. Então, podemos dizer que todas as igrejas que guardam mandamentos de homens, em vez dos mandamentos de Deus, estão andando no caminho correto ao céu? Não, elas não estão. Foi por isso que Jesus disse, eles me adoram em vão. Ou seja, Deus nos ensina esse assunto muito fortemente por meio da profecia de que seus esforços serão em vão. Esperando que tenham recebido muita graça por meio dessas palavras, gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.